2 Samuel 15, 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço que torne em loucura o conselho de Aitofel. Aí você vai lá em 2 Samuel 16, versículo 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Aí você vai em 2 Samuel 17, 1. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. Amém? Agora vai em 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade. E deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Amém? Está de bom tamanho, né? Eu vou explicar isso para vocês. Já viram que Aitofel é uma bênção, né, na vida de Davi. Pode sentar. Gente, vamos contar um caso primeiro, né? Vamos entender o contexto da história toda aqui. Davi teve vários filhos, né? Entre eles Absalão. Absalão, a Bíblia fala que ele era um homem bonito, que ele tinha um cabelo lindo, que o povo adorava o cabelo dele, achava o cabelo dele maravilhoso. Mas fato é que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Tamar foi estuprada por Aminon, que era outro filho de Davi. Então, desses 3 filhos, Absalão, Aminon e Tamar, Aminon estupra Tamar, como uma consequência, inclusive, do pecado sexual de Davi. Naquela época não tinha sangue de Jesus, né? Não tinha. Se tivesse, poderia ter sido, né, amplamente restaurada a situação, mas o profeta Natan já tinha falado para ele que a espada não ia sair da casa dele, que ele estava sendo poupado pelo adultério, pelo homicídio de Urias, mas a espada não ia sair da casa dele. E, de fato, não saiu. E, quando isso acontece, Tamar conta para Absalão, e Absalão só fala com ela assim: vai para casa lá da parentela dela e fica lá. Só que Absalão nunca engoliu a inércia de Davi, porque Davi não toma nenhuma atitude em relação a Aminon. Ele fica sabendo, mas ele não exerce a autoridade dele de pai, ele foi omisso. Power off. E diante dessa omissão, tá pegando som aí, gente? Tá tudo certo, né? E diante dessa omissão, nasce uma rebeldia no coração de Absalão. Absalão espera um tempo, um dia ele promove uma comemoração numa festa lá, hebraica, e ele mata o irmão, Aminon. Aminon morre. Davi expulsa Absalão de Jerusalém. Absalão fica longe um tempo, e aí arma uma situação de uma mulher ir lá, simulou, enfim, uma daquelas situações em que um rei é colocado em confronto com a própria palavra, e Davi decide deixar Absalão voltar. Absalão volta à convivência lá com o rei. Só que Absalão volta e continua muito revoltado com a situação, porque além do pai não ter tomado atitude
em relação a Amnon, expulsou Absalão e ele não estava gostando. Então ele volta e ele começa a conspirar contra Davi. E começa a ter uma certa proeminência, começa a julgar caso. Aí a pessoa, às vezes, era julgado por Davi, saía insatisfeito. Ele entrava na beirada, falava, pois é, se eu fosse o rei, né? E aí começa uma grande rebelião dentro, né, do reino para depor Davi e elevar Absalão à categoria de rei. Um dos grandes apoiadores de Absalão foi Atufel. E quem era Atufel? Atufel quer dizer insensato. Atufel era ninguém mais, ninguém menos do que um dos principais conselheiros de Davi e avô de Betseba. Quem era Betseba? A cordeirinha de Urias, a cordeirinha, porque Natã chama ela de cordeirinha na hora de dar o exemplo, para colocar Davi em maus lençóis, né? Era a cordeirinha, a hebreia, que estava tomando banho, que um rei cresceu o olho nela, que o rei seduziu, que o rei engravidou, e que o rei mandou matar o marido dela, que era um dos valentes dele. E isso não sem antes tentar, de todas as formas, encobrir a gravidez. Aitofel era o avô dessa mulher. Aí eu pergunto para vocês, será que Aitofel ficou feliz da neta ter entrado num enredo desses? Com certeza, nada feliz. Mas se manteve ao lado de Davi durante todo o reinado dele, a partir do momento em que ele esposa Betseba. Se manteve ao lado dele. Um dos principais conselheiros de Davi. Ninguém mais, ninguém menos do que um dos principais conselheiros, que foi um dos primeiros a trair Davi. E a palavra nos diz que o conselho de Aitofel para Davi e para Absalão era como se fosse o conselho de Deus. De Deus. Esse moço, esse senhor, né, que já devia ser um senhor, ele é o responsável por aconselhar Absalão a tomar as concubinas do pai à luz do dia, numa tenda armada na eira do palácio, concretizando o que o profeta Natã tinha profetizado e dito, né? Que Deus não ia deixar encoberto o que ele tentou encobrir, ou seja, ia ser na luz do dia que ia, né, aquele espírito de perversão sexual iria visitar a casa dele, como visitou, tanto através do estupro, do incesto, quanto através daquela grande desonra, porque naquela época, e hoje também, né, para quem tem um mínimo de noção, ter relações sexuais com as mulheres, ou no caso eram concubinas, né, no plural, do próprio pai. Isso é considerado, inclusive, eu costumo dizer isso, que na lei brasileira é proibido a pessoa casar com o sogro e a sogra, ou a sogra, no caso do homem, ainda que seja esse. Ou seja, você tem ex-marido, mas ex-sogro e ex-sogra você nunca vai ter. Para a lei. Continua naquela condição. Então, ainda é uma situação, isso é um resquício, né, do que era considerado um verdadeiro tabu. Uma proibição tão grave, tão contra a moral, tão contra a ética, que ainda reflete na legislação de hoje. Ele aconselha isso, e Aitofel, não satisfeito, ainda aconselha Absalão a sair imediatamente ao encalço de Davi para capturar Davi naquela noite. Só que Deus é Deus. Só que Deus é Deus. E aí, diante daquele conselho dado por Aitofel, aparece uma outra figura, né, um outro personagem nesse enredo, lá no capítulo 17, que é o Husai. O Husai fala para Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E aí ele vai aconselhando de forma diferente, aconselha Absalão a uma outra estratégia, né, que era uma estratégia ruinosa, que permitiu a Davi escape
e que permitiu a Davi virar o jogo. Davi ganha a guerra e Absalão morre. Absalão fica preso num carvalho, e aí, quando Jonatas percebe que ele está preso no carvalho, ele pede que outros soldados, eles dão 3 ferimentos, né? Absalão morre, e ele chega para Davi e fala que ia morrer de qualquer jeito. Davi ainda fica tristonho, triste, chorando, saco, cinza, não sei o quê. Aí os guerreiros dele falam: você gosta mais de Absalão, que é um traidor, do que dos seus compatriotas que lutaram com você? Aí ele toma jeito e vira gente, ergue a cabeça e vai tomar posse do reino dele e terminar de reinar. E o resto da história vocês já sabem, Salomão e tal. Interessante notar que esse traidor, chamado Aitofel, também morre da mesma forma que Judas, o outro traidor. Os 2 traidores da Bíblia morrem, se suicidam e se enforcam. Os dois. Morrem de uma forma bem trágica, né? Bem trágica. Aqui a gente tem algumas coisas para aprender com essa situação. Tem muita gente que pega lá o trecho de Jeremias 17, que fala que infeliz do homem que confia no outro homem, para ser revanchista. Eu já vi muita gente que nem cristão que vira e fala assim: feliz do homem que confia no homem. Como se isso fosse um grande argumento para viver desconfiando de tudo e de todos. Né? Como se isso fosse suficiente para duvidar de todo mundo, não confiar na palavra de ninguém. Sabe aquela pessoa que desconfia até de urubu no escuro? Está vendo urubu no escuro? Não tem urubu não, mas está vendo ali, está desconfiado, tal. Não que nós devamos ser incautos, distraídos, negligentes na nossa vida pessoal, bocas grandes, né, que saímos por aí derramando segredo no ouvido de todo mundo, falando com todo mundo da sua vida, né? Isso quando não vira uma murmuração, que é outro pecado, né? A gente deve ser pomba e serpente, não é assim que a Bíblia vai dizer? A gente tem que ter o nosso lado pomba e tem que ter o nosso lado serpente também, no sentido de ser atento. Nós temos que estar atentos. Atentos contra os nossos irmãos? Não, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra o que age através do sangue e da carne, contra o que está atuando atrás das pessoas. Isso é muito possível. E não existe ser humano que não seja passível de falhas. Todos somos passíveis de falhas. Se você busca uma autoridade incorruptível, então você pode ir para a glória, começar a pedir para o Senhor te recolher, para você ir lá para Jesus, porque aqui nesta terra não existe ninguém incorruptível. E isso inclui até a mim. A gente sempre vai se decepcionar com as pessoas. E sabe de quem que é a culpa quando a gente se decepciona com as pessoas? A culpa é da gente. A culpa é nossa. Que depositamos nas pessoas uma expectativa que não deveria ser colocada na conta da pessoa. Quando nós elevamos muito a expectativa em relação às pessoas, nós estamos fazendo uma baita covardia com as pessoas. Com as pessoas. Porque você coloca sobre ela um peso que não é dela. Se você acha que eu sou perfeita, o problema está em você que está querendo que eu seja. Porque declaradamente, biblicamente, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, nós somos falhos. Nós temos o código adâmico. Nós somos geração adâmica. Nós pecamos e nós morremos. Isso não significa dizer que nós temos licença para sermos mau caráter, para sermos inescrupulosos, para agirmos sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de moral, para sairmos machucando as pessoas. Obviamente que não. Mas o erro está em mim. Se eu tenho expectativa que o outro haja de acordo com o que eu acho que ele tem que agir. Se você está com raiva de alguém, a culpa é sua. A responsabilidade é sua.
Se você está decepcionado com alguém, a responsabilidade é sua também. É só sua. Porque se você não nutre a expectativa, fatalmente você não será decepcionado. Isso quer dizer que você não tem que amar ninguém, que você não tem que se relacionar com ninguém, que você tem que viver igual uma ostra? Não, você pode. Só não crie expectativas. Você nunca vai se sentir decepcionado. Ou você vai reduzir o nível da sua decepção a um nível muito baixo. Quando você é muito magoado, emotivo, hoje eu escutei uma palavra de uma psicóloga que eu estava conversando com ela, causado, sabe a pessoa causada? Pessoa afetada, que está sempre reagindo. Para de reagir. Nós não temos que reagir. Isso é problema de alma, problema emocional. Você não tem que pôr expectativa em ninguém. Não coloque. E sabe o que faz você deixar de pôr expectativa no outro? Você colocar expectativa em Deus. Um dia eu escutei uma ministração de uma pastora dizendo o seguinte: imagina que você está aqui. Eu estou aqui. Aqui tem várias portas. A porta com que eu me relaciono com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com os meus irmãos na igreja, com o caixa do supermercado, com o marido, com A, com B, com C, com D. Porque com os outros seres humanos, a gente relaciona assim, né? Na horizontal, né? Todo mundo igual. E as portinhas. E você tem Deus aqui, não tem? Nós temos que procurar primeiro o relacionamento na vertical com Ele. E Ele vai derramar sobre nós. E nós vamos abrir a porta e daqui só vai fluir de mim para o outro. Do outro para mim, não necessariamente tem que fluir. Eu não tenho que esperar vir do outro nada. Eu tenho que doar para o outro. E acabou. Ponto. O que o outro vai fazer com isso? Como que ele vai reagir? Se ele vai gostar? Se ele não vai gostar? Isso aí já é outra situação que não vem ao caso. É possível viver assim? É possível. Vocês estão diante de uma pessoa que já foi uma pessoa extremamente magoável. Eu tinha um coração muito magoável. Qualquer coisa me fazia chorar. Principalmente me entristecer. Me fazer raiva ficou uma coisa mais difícil de acontecer, mais rápido. Mas entristecer foi algo que durante muito tempo eu fui muito suscetível ao entristecimento. Então a pessoa quebrava a minha expectativa, meu semblante caía na hora. A pessoa mentia para mim, meu semblante caía na hora. A pessoa me dava uma facada nas costas, meu semblante caía na hora. Me dava um golpe, caía de novo. Por quê? Porque estava sempre esperando. Pare de esperar. Significa que não vai acontecer? Não, vai acontecer do mesmo jeito. Só que você não vai se afetar. Você vai olhar para o alto e vai depositar a confiança em quem você tem que depositar. Tem como você conviver tranquilamente com as outras pessoas, sem desconfiança, baseado na boa fé, na moral, na ética, sem você criar expectativas? Isso é carência. Carência. Você tem que achar super-herói, Mulher Maravilha, super-homem no mundo. Não tem. As pessoas vão se decepcionar umas às outras. Por isso que a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Senão você vai quebrar a sua cara. 5, 10, 20, 50. Até aquela dor ficar tão grande, a ferida na sua alma ficar tão profunda, que você cai em depressão. Você cai em uma depressão. Uma decepção, uma descrença. Aí fica uma pessoa com raízes de amargura. Aí começa a ficar doente, com o corpo também. Começa a desenvolver problema de estômago, problema de rins, porque você não filtra as suas emoções. Entendeu? Não
tem que reagir, gente. É uma bênção quando eu descobri isso. E às vezes eu quero dar aquela reagida, aí eu paro. Falo, Senhor, já entendi. Não, melhor não, né? E ora, e põe põe para ele. Fala para ele, fala, Senhor, essa pessoa que o Senhor levantou, que devia estar me ajudando, devia estar me favorecendo, ela está conspirando, ela está me traindo, ela está mentindo para mim, Senhor. Mas o Senhor é que vai ter que resolver isso, porque eu não tenho que resolver isso. Ou às vezes até tenho. No mundo natural, a gente também tem que tomar posicionamento. Né? Se é uma pessoa que você pode se definir de uma outra forma com ela, que você pode se colocar, se coloque. Mas você não tem necessidade de lavar roupa suja, de tirar nada ali aqui. É isso. Você vai até aqui. Ou não, você vai até aqui. Ou não, dá para ir. Venha, sinal verde, para, stop. Né? Você vai controlando, você vai administrando. Quando Davi descobre a traição de Ahitofel, o que ele faz? Ele vai chorar? Ele vai praguejar Ahitofel? Esse cara é um canalha. Ele fala isso. O que ele fala? Que o Senhor transforma em loucura os conselhos de Ahitofel. Que o Senhor transforma em loucura, ou seja, que os conselhos de Ahitofel sejam a causa da ruína de Absalão. É isso que ele fala. E nós não nos comportamos assim. A gente quer ir lá resolver, mostrar que a gente sabe a verdade. Mostrar que a gente está com a razão, que você foi ofendido, que você está magoado, que você está irritado, que você está irado. Quando, na verdade, o que você devia fazer? Colocar nas mãos do Senhor e pedir para o Senhor, direciona, Pai, o que é para eu fazer diante disso? É para eu me revelar? É para eu me posicionar? É para eu ficar quieto? É para ir? É para fazer? Qual que é a direção que eu tenho aqui diante desse quadro? E Ele vai te dar a direção. E aí você age conforme a direção. Agora, isso exige relação com o Senhor, sintonia fina. Isso exige domínio próprio, que é um dom, é um fruto, né? Faz parte do fruto do Espírito, e que muita gente entende que domínio próprio é ser uma pessoa controlada, e não é. Domínio próprio é deixar aqui o domino. Quem que é o domino? Domino diz respeito à propriedade. Quem é o proprietário da sua vida? Você ou Deus? Deus. Ter domínio próprio é deixar que quem é o domino domine sobre você. Se ele está no controle, combina com Jesus? Vingança, explosão, murro na mesa, lavação de roupa suja, DR, apontamento de dedo, combina? Se posicione. Se posicione. Simples assim, sem afetação. Você quer saber se uma pessoa está emocionalmente doente, que ela precisa de cura emocional? Quando ela chega contando que ela é uma vítima. Quando a primeira coisa que ela faz é dizer do quanto ela sofreu. Por isso, por isso, por isso. E todo mundo que está procurando um atendimento está sofrendo. E glória a Deus por isso. Vamos resolver o sofrimento. Mas não, é muito raro você ver uma pessoa que está sofrendo, que está precisando de atendimento, que não esteja sofrendo. E quando você vai ver a razão do sofrimento, na grande parte das vezes, decorrente de uma reação a uma quebra de confiança. Confiança que foi depositada num pai que abusou, numa mãe que foi omissa em relação ao abuso, ou que foi super disciplinadora. Uma grande decepção de quebra de expectativa em relação a um marido, em relação a uma esposa, ou a filhos que se comportam de uma forma e você queria que se comportasse de outra. Só que a pessoa às vezes está com as emoções tão comprometidas que ela não consegue enxergar a situação. Isso pode acontecer comigo, lógico que pode. Eu estou falando isso no lugar de alguém. Já falei com vocês aqui que eu era a rainha do coração magoado, né? Do coração choroso. Então
a pessoa está naquela situação, não consegue enxergar, não consegue sair do ciclo. Ela está sempre ali naquele ciclo da emoção. Quebraram minha confiança, me traíram, não me deram valor, não me isso, não me aquilo, não. Na grande maioria das vezes está tudo certo, é verdade mesmo. A pessoa foi traída, a pessoa foi abusada, a pessoa foi humilhada, a pessoa foi isso tudo. Só que, gente, deu, libera perdão. Libera perdão. Porque a responsabilidade pela quebra da sua expectativa é de você que pôs a expectativa no lugar errado. Qual é a novidade? Se alguém mentir para você, qual que é a novidade de alguém ter mentido para você? De alguém ter sido agressivo com você? De alguém ter falado uma palavra atravessada com você? Qual que é a novidade? O que acontece na vida da gente que não está aqui com toda hora? A questão é a sua reação. E o quanto isso vai te mudar para você não cair mais na mesma cilada, no mesmo buraco, quebrando a perna. Igual com as ovelhinhas que vai lá, cai de novo, né, ovelha? Vai lá, ovelha. É preciso romper com isso. Ser livre. Por isso que o culto chama livres. Isso é cura emocional. Não espere nada do outro. No sentido nem de esperar. O bom, demais, nem esperar o ruim, demais. Simplesmente viva, sabendo que está lidando com seres humanos. Esteja atento, porque aí também entra o espírito de engano, o espírito de encantamento. E a gente não pode brincar com isso, porque esse espírito de engano, ele faz você ficar, em primeiro de encantamento, encantado a ponto de afirmar categoricamente que você confia 100% em alguém. Excesso de autoconfiança. Eu confio em mim? Eu sei que eu posso? Quer ver um exemplo de autoconfiança? Sansão estava lá dormindo com a Dalila, me conta o seu segredo. Aí eu vou inventando aqui o que ele falava, porque eu já esqueci os detalhes bíblicos, então estou com a licença da ministração. É minha unha. Aparecia aquele monte de filisteu, ele ria, mandava os caras embora. Voltava a segunda vez, a terceira. Para que esse cara continua dormindo com essa mulher? Sabendo que ela punha filisteu dentro do quarto. Lê a Bíblia, vai lá, Juízes 40. Estava cego, encantado. Confiava nela, confiava nele mesmo. Confiava nele mesmo, não foi brincando. A confiança da gente não pode estar nem na gente, sabe por quê? Nem a gente conhece o coração da gente. Quem conhece o coração da gente? É Deus. É Deus. Então, autoconfiança, alteroconfiança, confiar no outro, confiar em si mesmo. Por isso que esse discurso do autoajuda. Confie em si mesmo. Vai que eu estou te vendo. Eu não confio em mim, não. Tem coisa que eu vou vazar. Não para nem beirar. E glória a Deus. Não confie em você mesmo para muitas coisas. Saiba qual é o espinho que está na sua carne, meu filho. Que se até o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, imagina a gente está cheio de espinho para lá e para cá, né? Não vários, são vários. Conheça o seu espinho. Deposite as suas confianças no lugar certo. A gente confia em Deus. A gente confia naquele que é digno de confiança. Naquele que nunca, jamais, a hipótese alguma, ele vai te trair. Ele vai te dar uma rasteira. Deus não trai ninguém, pelo contrário, Ele não fica devendo ninguém nada que alguém faça pelo reino dEle, Ele não fica devendo. A gente é que fica devendo a Ele. Liderança. Tem liderança. Por que tem muita gente que decepciona com a igreja, muda de igreja, larga igreja, xinga igreja? Por quê? Por quê? Porque espera um líder perfeito. O Capitão América, o Homem-Aranha. O apóstolo até magrinho, dá para vestir uma roupinha do Homem-Aranha aí, fazer umas performances. Não tem.
Lógico que nós temos que ter crítica. Um líder que desobedece, desobediente, você não tem que ir atrás dele, igual a Maria vai com as outras, todo mundo para o penhasco, não. Mas perfeição, você não vai ficar em igreja nenhuma. Você vai viver em rebeldia. Claro que tem comandos, tem direcionamentos do Senhor, né? Tem o Senhor direcionando onde você deve estar, onde você deve servir, buscando no Senhor. Existe isso? Com certeza existe. Existe líder doido. Outro dia eu recebi um vídeo de um homem falando lá, de Oséias, falando que o homem tem direito a ter 2 mulheres, que está escrito em Oséias. Falei, não, para tudo. Isso aí não tem nem que discutir. Líder desobediente, líder que ofende a Bíblia, que ofende a palavra, que não honra o altar, que suja o altar, não dá para compactuar, né? Você tem que se posicionar adequadamente de acordo com a palavra e, se for o caso, manifestar isso. Mas sem afetação. Tem uma amiga minha que usa essa palavra, afetação. Eu custei entender isso. O dia que eu entendi, eu falei com ela, nossa, bingo! Ela foi uma das que me ajudou a ser menos magoável. Afetada. Sem afetação. Você não tem que ser eufórico. Você vê Jesus com euforia na Bíblia? Gritando, uhul, uhul. Vê? Vocês viram isso, gente? Você vê Jesus chorando de misericórdia. Ele chora de misericórdia quando ele está lá, Lázaro está morto, que ele chora de misericórdia daquelas vidas que estão ali, não acreditam que ele era o Messias, que ele ia levantar o homem. Você não vê Jesus, ganhei, fui promovido. É tudo que o inimigo precisa de ver que você está desse jeito, que ele já sabe onde é que ele vai mexer. Ele fala, é ali, ó, você está no Big Brother, meu amigo. Anjos ao redor, demônio ao redor. Viu que é interessante? Viu que você ficou afetado? Viu que você ficou triste? Viu que aquilo ali te incomoda? Viu que aquilo ali te alegra muito? Ele já sabe onde é que ele vai mexer. Tem hora que as coisas acontecem, gente, que eu vou falar com vocês a verdade. Eu fico igual a Mona Lisa. Já viram a Mona Lisa, Leonardo da Vinci? Que você não sabe se ela está rindo, se está feliz, se está... Aí eu faço a Mona Lisa. Aí falo, tem gente me observando. Eu estou no Big Brother. Ele está me filmando. Se eu ficar brava, se eu ficar triste, se eu ficar alegre demais, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor é a alegria de Jesus. Pleno, absoluto, sábio, sereno, humilde, manso, reflexivo, inteligente. O que mais? Nossa, vou falar até... É isso. É isso. Fica atento. Depois que eu comecei a perceber essas coisas, as pessoas acharam que eu estava ficando doida. Assim, tá diferente? Tá diferente? Meu sócio, às vezes, chega perto de mim para me dar uma notícia boa, eu fico com dozinha dele, dozinha no bom sentido. Que ele chega todo assim, eufórico, que ele é muito animado, aí ele me dá a notícia boa, aí eu vou e faço assim com ele, aquela mãozinha assim, sabe, de tipo super gêmeos ativar assim, pá. Aí falo, valeu aí, Jorginho. Pronto, acabou. Terminou. É o máximo, a comemoração. É o auge. Né? Por quê? Porque não que a gente não deve se alegrar com as bênçãos do Senhor? Claro que a gente deve se alegrar com as bênçãos do Senhor. É claro. Mas não se afete. Euforia também não vem do Senhor, não. Tá? Sinto informar. Euforia não é do Senhor. Jesus não era um homem eufórico. Hora nenhuma. Pode procurar na Bíblia. Não tem euforia. Pedro era um homem irritado, magoado, reativo. Pedro, se quebrasse a confiança, ele queria. Tem gente que sustenta que foi Pedro que matou Judas. De tão afetado que ele era. A gente não tem que ser Pedrinho, não. Calmar o Pedro que existe em nós. Né? E por fim, o suicídio. O mal, por si só, se basta. Enquanto você quiser tirar satisfação com quem te fez mal, a pessoa não vai receber o tratamento que o Senhor tem para dar para ela. Enquanto você ficar cutucando quem quebrou sua expectativa, ficar te saculejando quem quebrou sua expectativa,
Ficar tentando mandar indireta no Instagram, no status de WhatsApp, com aquelas frases. Eu morro de rir que tem gente que acha que outro dia eu postei assim: antes de amar ao próximo, termine com a atual. Porque eu achei engraçado pra caramba, né? Fica a dica. Aí umas 4 pessoas no privado. Como é que é? Hoje a senhora tá querendo render assunto, como se eu estivesse falando. Eu falei, meu filho, não tem nem atual nem próximo. Então, assim, não tem nada disso aqui, né? Viajou na maionese. Então, assim, de tanto que o povo usa isso para ficar alfinetando os outros, enquanto você tiver esse desejo inconsciente, incutido, que você vai lá, vai com o seu dedinho, começa a fazer exercício. Vou postar, posto, não posto. Para! Não posta mais nada, não manda indireta, não manda recado, deixa a pessoa seguir a vida dela, libera o perdão e confie naquele que não vai te decepcionar. Vocês estão conseguindo me ouvir aí fora? Está ouvindo? Que aqui está chegando um barulho muito alto de chuva. Eu sei, é o som. Parece que está caindo um dilúvio, tá, né? Amém. Então, gente, para a gente encerrar, então, cuidado com os encantamentos, cuidado com pessoas que você não questiona o que ela fala para você, por melhor que ela seja, por melhor, mais legal que ela seja, mais que ela mais queira te ajudar, cheia de boa vontade, antes de você absorver o que ela está falando, confronta com isso aqui, ó. A gente padece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento disso aqui. Ó. Confronta com isso aqui. Será que é mesmo? É isso mesmo? Né? Vamos ler os evangelhos, vamos ver as reações de Jesus, procurar ser mais próximos do Senhor. Né? Não vamos idolatrar conselheiros espirituais, idolatrar líderes, idolatrar pessoas da família da gente, pessoas que a gente já conhece, pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Todo mundo vai falhar um dia com você, se não falhar muito. E vamos ser perdoadores, porque o muito magoado perdoa muito pouco. Amém? Então vamos orar?